Fala, galera. Voltei, professor Hudson Adriano, da disciplina de filosofia. Aqui, ó, voltei para a gente continuar os nossos trabalhos, né? Fazendo essa construção intelectual significativa e instituindo um elemento crítico também construtivo, que com toda certeza é capaz de nos levar a um lugar melhor. Agora, analisando o quê? A filosofia 3, no módulo 2. Vamos dar uma olhadinha no que a gente vai trabalhar? Tá aí, ó. Século de extremos, uma reflexão. Dividimos essa perspectiva analítica em 3 grandes bases, né? Tá aí, ó, totalitarismo, o caso nazista, né? A banalidade do mal e a razão instrumental e a razão crítica. Vejam, eu vou me atrever a começar pelo final. Vamos falar de razão instrumental e razão crítica, porque aí isso vai nos ajudar a conceber melhor o caso que nós vamos analisar, que é o que o material de vocês propõe. E está lá no final desse módulo 2, tá? O que é razão instrumental e razão crítica? A razão crítica é essa que nós utilizamos com fundamento teórico. É onde, aqui na filosofia, nós podemos dialogar a partir de uma metodologia específica, né? É aquela que é pautada por elementos acadêmicos cientificamente construídos a ponto de dar fundamentação teórica. E quando você consegue organizar isso dentro da tua cabeça, falamos então de epistemologia. Então tá aí, a razão crítica é pautada em metodologia e epistemologia, ferramentas básicas para a concepção do conceito de ciência. Então, vejam, quando você vai analisar uma perspectiva presidencial, você não pode começar dizendo que o presidente me perdoa a expressão, que ele é um bosta. Você não pode começar dizendo isso. Se você começa dizendo isso, você parte de princípios altamente pessoais, altamente contaminados, né, por uma conjunção de juízos de valor, ou de valores, que você já imputou, que vai simplesmente tornar a análise do outro totalmente passional. E não é aquilo que a gente quer. A gente quer algo muito diferente disso. A gente quer uma construção ampla, múltipla, que seja capaz de permitir que o indivíduo tome as suas próprias decisões de maneira pessoal. Eu subestabeleço geralmente critérios de análise quando eu quero subestabelecer essa criticidade de ordem racional, né? Eu trabalho a seguinte base. Se eu tiver que falar do governo Lula, eu coloco 10 pontos positivos, 10 negativos. Se eu falar do governo Bolsonaro, 10 positivos, 10 negativos. Se ao final da minha aula você não souber qual é o meu posicionamento político, então eu fiz o meu dever de casa muito bem feito. Vocês não devem saber o meu posicionamento político. Eu devo saber qual ele é, mas vocês devem constituir os de vocês. E assim você respeita o posicionamento político daqueles que aí estão e que já o têm e fornece elementos para aqueles que não têm constituírem assim a sua própria visibilidade a esse respeito. Ao contrário de tudo isso, técnico, ordenado, acadêmico, dentro da ordem crítica, nós temos a razão instrumental. A razão instrumental é aquela que você usa pautado, por exemplo, pelo senso comum. Nessa razão instrumental, você leva em consideração elementos que podem não ser passíveis de reprodução, ou mesmo prova. E aí, debater se torna infinitamente difícil. Eu diria a vocês, e eu peço perdão pela crítica que eu vou construir, mas ela é uma crítica construtiva. Muitos dos youtubers que nós temos hoje, né, que vão falar de elementos históricos, não têm informação histórica, não tem base metodológica, epistemológica, nem muito menos literária. Se leram alguma coisa, só leram o que quiseram. E aí reproduzem a visão que também querem. E isso torna a nossa perspectiva de debate muito passional. E ciência não se faz com esse tipo de passionalidade, não. Por isso,
a construção desse espírito crítico aqui, para quem está sentado no banco escolar e está buscando uma formação maior e melhor, tem que ser uma construção pautada pela ciência. Essa é a parte final que aparece no material de vocês. É o terceiro item desse tema que a gente está debatendo. Partir dele para poder fazer essa análise que está na tela de vocês. Perfeito? O que eu vou falar para vocês agora é algo técnico, certo? Se você quiser discordar e brigar, eu vou pedir para que você traga para a gente bibliografia. Vamos lá. Tá? Vamos ver aquilo que o Estado oficialmente trabalha enquanto desenvolvimento de ideias, que é a perspectiva filosófica, tá? E a perspectiva histórica, uma vez que esse momento da história se deu no momento passado. Então, não posso discuti-lo sociologicamente com vocês, agora, a não ser que tenhamos um problema agora vinculado a isso. Mas tudo bem, vamos lá. Totalitarismo, o caso do nazismo. Bom, vamos lá. Nazismo e fascismo são a mesma coisa? Não. Se parecem em inúmeros aspectos, mas não são a mesma coisa. Vamos lá. Se parecem aonde, Hudson? Tanto o nazismo quanto o fascismo são capitalistas. São antissocialistas. São pautados em ditaduras. São só alguns dos exemplos. Nazistas e fascistas são cristãos em sua totalidade e de esmagadora maioria católica. E tem uma tendência louca a odiar judeus. É o antissemitismo. São os elementos que os aproximam. Maravilha. Porém, eu costumo dizer para meus alunos que o nazismo é o fascismo piorado. A teoria nazista surge posteriormente à teoria fascista. Vamos colocar aí que o fascismo está ali para o 1910, 1915 e ganha contornos na Itália a partir da década de 20. Já, no caso nazista, o nazismo toma a Alemanha na década de 20, transitando para o 30, na figura do Adolf Hitler. Então, o fascismo surge primeiro, o nazismo depois. São parecidos? São. Tomam a Itália e a Alemanha? Também. Entretanto, o nazismo tem uma particularidade que faz dele realmente singular, que é a perspectiva da eugenia, da superioridade racial do ariano. E para isso, ele comprovar a sua superioridade, nós podemos analisar um pouco aí das Olimpíadas de Munique, de 36, né? De como Hitler tentou colocar a raça ariana como superior e deu com os burros d'água em muitos momentos, né? Observe a história do Jesse Owens, corredor, né, norte-americano, negro. Vejam como ele é figurado na história. Vale a pena. Porém, onde eu quero chegar? Na perspectiva da eugenia, na perspectiva da superioridade racial branca-ariana, eles tentaram dizimar todos aqueles que eles julgaram ser diferentes. Coisa que no fascismo não há como falar de eugenia, não há como falar de superioridade racial, de pureza, porque italianos são de perspectiva latina e latinos são pautados pela miscigenação. Por isso, o fascismo ele é um tanto mais brando do que o nazismo. E nesse caso aqui, nós vamos analisar muito aquilo que a filósofa, historiadora Hannah Arendt coloca para a gente, de que, olha, esses regimes totalitários tomaram o mundo? Tomaram. Ali o centro europeu, o eixo? Sim. Lá o sudeste asiático, o Japão? Também. São eles que vão proporcionar a Segunda Guerra Mundial? Claro que sim. É isso que vocês estudam história contemporânea, já chegando aqui próximo do presente imediato, né? Então, ali da Segunda Guerra Mundial para cá, os debates são muito exacerbados, ainda muito à flor da pele, né? Então, é isso que a gente vai analisar. Dá uma olhadinha, por favor, aí, ó, no terceiro parágrafo. Tá assim, ó. Foi em razão desse contexto que a figura de Adolf Hitler e suas ideias alcançaram tanta projeção,
filiado ao Partido Nacional Socialista Alemão. Opa, vamos parar um pouquinho. Partido Nacional Socialista. Ou o pessoal está querendo dizer que o nazismo é de orientação socialista, o nazismo é de esquerda? Pelo amor de Deus. Se você pensar assim, ou ouvir alguém dizer isso, tapa os ouvidos. Isso aqui, gente, é em alemão. Nacionalsocialismo na Alemanha significa ultradireita. Tá? Então, isso é alemão, isso não é português. Então, a necessidade da interpretação correta precisa ser bem instituída. Nós vimos, tá, pessoas do nosso governo tentarem aproximar o nazismo das esquerdas de orientação socialista, né? Justamente por conta desse termo aí. Mas em alemão, a concepção geral é oposta. Por isso, pelo amor de Deus, nazismo é, em perspectiva política, de orientação de direita. Enquanto o socialismo é de perspectiva, de fato, esquerdista. Então, tenhamos isso como princípio. Vamos finalizar aí, ó. Assim, sua proposta soava como possibilidade de salvação para o povo alemão. Opa, então vamos entender isso aí um pouquinho melhor, né? O que acontece com o povo alemão para que ele possa aceitar essa bizarrice, né? É algo simples. Vamos olhar para a Primeira Guerra Mundial. O alemão é devastado. Vamos olhar para o Tratado de Versalhes. O alemão é humilhado. Então, em 1918, o alemão é considerado o principal perdedor da Primeira Guerra Mundial e mergulha, assim, numa depressão violenta. Então, quando você vê ali na Liga das Nações, ela se montando ali ao final da Primeira Guerra Mundial, né? E aí, ela dando base para essa reorganização europeia, de cara, eles já decretam que a Alemanha vai pagar 33 bilhões de dólares em 1918 para os países considerados vencedores. Ao final da Primeira Guerra Mundial, além de derrotada e agora humilhada, ela possui uma das maiores dívidas externas do mundo. A pergunta é, como pagar? Então, a Alemanha entra numa grande depressão. E aí, isso é problema para quem administra a Alemanha. Como gerar a solubilidade desses problemas todos? Pobreza, miséria, falta de educação, saneamento básico, né, uma dívida externa cavalar, uma inflação galopante. Então, de 1918 até 1930, a Alemanha vive um marasmo. E aí, gente, você pega um discurso muito bem elaborado, muito bem treinado nessa ordem nazista, instituído por Adolf Hitler, que gera um convencimento popular gigantesco. Agora, por quê? Era um homem que falava muito bem, gesticulava muito bem e dizia o que o povo queria ouvir. E detalhe, para quem está num desespero louco, para quem está passando fome, necessidade, miséria e coisas do gênero, qualquer fiel de esperança que apareça na balança, ele vai se agarrar a ele. Então, ele manipulou a necessidade das pessoas para que elas pudessem agir de forma inconcebível. Então, essas imagens que aparecem para vocês aí, e aparecem em vários outros momentos da história, elas não podem ser esquecidas jamais. Eu faço algumas recomendações. Assistam, por favor, o filme A Lista de Schindler. Assistam, por favor, o curta-metragem A Onda, certo? Da década de 80, por favor, para vocês verem como se consegue manipular as pessoas a ponto delas simplesmente não verem que o que elas estão fazendo é algo ruim. Quando você fala dos judeus, como é citado para vocês aqui, né, nos campos de concentração, você está falando especificamente aí de quê? De um grupo que foi perseguido em larguíssima escala. De 4,5 milhões a 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Verdade. Mas nós esquecemos de dizer que, olha, negro, homossexual, evangélico, também foram presos em campos de concentração e também viveram uma perspectiva muito semelhante a essa. Socialistas? Também.
Então, os inimigos públicos, eles foram devidamente trajados, foram devidamente marcados e deveriam ser devidamente punidos. Por quê? Porque esses mesmos elementos foram responsáveis por fazer da Alemanha uma Alemanha depressiva. Então, como uma forma de se vingar, mesmo que involuntariamente conduzidos, né, eles acabaram por produzir essa aberração histórica. Por isso, é fundamental que se faça o quê numa sociedade totalitária? Que se banalize o mal. Então, a Hannah Arendt vai entrar com um discurso junto ao material de vocês infinitamente bem constituído. Vamos trazer isso aqui um pouco para a nossa realidade? É fácil. Bandido bom é bandido morto, não é? É sim. Bandido bom é bandido morto. Mas será que alguém, em algum momento, deu para ele a possibilidade de se redimir? Quando eu falo dar para ele a possibilidade de se redimir, é o processo de ressocialização. Não é depositar ele na cadeia, deixar ele 10 anos lá e dizer assim, ficou lá 10 anos e não aprendeu nada? É claro que ele não aprendeu. Ele está depositado num local que vai tornar ele pior do que eu queria. Quem é que aprende alguma coisa positiva dentro da cadeia? Ainda mais numa cadeia constituída, concebida, planejada e mal arregimentada como a nossa. Quando você fala de um processo de ressocialização, isso é uma política pública. Não é uma coisa que você vai fazer. São conjuntos de coisas que você precisa fazer para que aquele indivíduo possa ser resgatado. Então, os debates que a Hannah Arendt vai travar aqui, junto ao totalitarismo nazi-fascista, eles podem perfeitamente ser trazidos para a nossa comunidade de forma crítica e bem construtiva. Ah, então pega o bandido para você. Não, meu filho, esse debate rasteiro eu não quero ter com qualquer pessoa que seja. Eu não vou pegar o bandido para mim. Isso é evidente. Não vou colocar ele dentro da minha casa. Ah, então você não quer. Não, de fato, eu não quero. Eu quero que ele seja conduzido de forma correta para os elementos que possam fazer dele um ser humano melhor. E quem tem que construir isso é o Estado. E quem vai ter que montar o Estado via perspectiva política sou eu, é você. Agora, quando a gente vai às urnas. Por isso que nós, brasileiros, precisamos fazer o quê? Tá? Acertar na mega-sena do bom político. Dá uma olhadinha no que ela vai colocar aí, ó. Segundo parágrafo. Em seu livro, tá ali, ó, Eichmann em Jerusalém, tá? Um relato sobre a banalidade do mal. Tá? A filósofa desenvolveu sua teoria na tentativa de compreender a maldade praticada pelos homens. Tá? Lembrem-se de que banal significa trivial, comum, desimportante. Gente, matar um ser humano é algo muito importante. Praticar violência contra um ser humano é algo muito importante. E isso não pode acontecer. O Estado não pode praticar o mal, tá? Ele pode restringir, e isso é ruim em perspectivas pontuais, restringir o trânsito do indivíduo para ensiná-lo como voltar para a comunidade e se desenvolver de maneira satisfatória. Nós não podemos banalizar a violência. Temos direitos civis conquistados a duras penas para que nós possamos construir uma comunidade maior e melhor. Então, quando você vê um grupo de pessoas protestando e o protesto é legal, ele é plausível, ele é possível, e aí um conjunto de outros vão lá e taca a porrada, tem uma coisa errada ali. Tem uma coisa errada ali, né? O mal, ele não pode se constituir, ou não deve se constituir em meio à nossa comunidade. Eu tenho 3 filhos, e costumo dizer que eu não posso desistir deles porque eles são o que eu produzi de melhor na minha vida. E eu também não posso desistir da comunidade ao meu redor, porque no momento em que eu desistir da comunidade ao meu redor, como é que eu posso querer um amanhã melhor para os meus próprios filhos? Em que sociedade eu irei deixá-los? Então são perguntas que são interessantíssimas para que a gente possa moldar a nossa sociedade de uma maneira diferente. Eu acredito que nós temos que ser como lâmpadas, tá? E que nós estamos em meio à escuridão. Então, em algum momento das nossas vidas, a gente precisa brilhar, entendeu? E influenciar as pessoas que estão ali ao nosso redor.
e tirá-las dessa mesma escuridão. Gente, uma última coisa. Há 20 anos atrás, quando eu passei no vestibular para História, eu tive um tio que perguntou assim, você vai passar fome, você vai dar aula, você vai ser professor, é isso que você quer para sua vida? Eu disse para ele, é o que eu quero para minha vida. E 20 anos depois, ele sentou-se próximo a mim, 20 não, 18 anos depois, sentou próximo a mim e falou assim, meu filho, eu estou orgulhoso de você. Você provou para mim, tá, que a minha análise era uma análise torpe, uma análise pautada por preconceito. E você é um homem honesto, digno, trabalhador, pai de família, e isso para mim é simplesmente espetacular. É exatamente esse tipo de crítica que a gente tem que construir, vivendo o sonho de maneira significativa e tentando fazer com que a nossa vida seja o mais feliz possível dentro das escolhas que a gente faz e das escolhas que fazem por nós. Pessoal, um beijo gigante e até o próximo encontro.